Olá, boa noite. Eu sou o professor Arnaldo e estou retomando com publicações no canal Língua Pátria. Fiquei algum tempo parado, foi uma interrupção, eu diria estratégica, mas agora vamos reiniciar. E eu quero falar sobre um livro chamado A Nuvem, um livro fantástico. É um livro que seria um poço de cultura e de conhecimento do autor Sebastião Neri. Foi um homem que começou sua vida política muito cedo, foi jornalista, além de jornalista, advogado, deputado federal, algumas vezes, participou da vida política do Brasil desde mais ou menos uns 50 anos atrás. Ele acompanhou fatos de 4 governos, 4, talvez mais. Getúlio Vargas, ele acompanhou alguns acontecimentos do tempo de Getúlio Vargas, Jânio Quadros, foi envolvido também com algumas situações, alguns fatos no governo de Juscelino Kubitschek e sempre demonstrando uma coerência de atitudes, uma sinceridade. Foi inclusive membro do Partido Comunista logo no início da sua vida política, sua vida profissional, porém algo que eu admirei em Sebastião Neri foi que ele, ao saber do grande expurgo realizado por Stalin, quando matou vários colegas do partido mesmo, do Partido Comunista, Sebastião Neri simplesmente se desfiliou do Partido Comunista, nunca mais foi filiado ao Partido Comunista. As ideias dele sempre permaneceram ideias socialistas, ideias de uma pessoa que busca uma justiça social de esquerda mesmo. Eu, embora seja totalmente contrário a ideias de esquerda, totalmente anticomunista, não anti-pessoas, eu sou anti-ideias, sou contrário às ideias comunistas, ideias de esquerda na maioria, não todas. Porém, acredito que há muitas pessoas capazes em todas as alas, em todas as ideologias. E muita gente de esquerda tem grande capacidade, sinceridade nas ideias que divulga. E Sebastião Neri é um desses, um escritor culto, inteligentíssimo, que inclusive viajou para muitos lugares, viajou para países como Grécia, Rússia, Itália. Ele viajou muito, adquiriu uma vasta cultura política, econômica também, social, e isto aí ele expõe no livro A Nuvem, um livro de fôlego, um livro bem longo, mais de 500 páginas, mas quando a gente começa a ler, o livro é tão cativante que não dá vontade de parar. Para quem gosta de conhecimento, de cultura, de saber sobre a vida brasileira nos últimos 50 anos, o livro A Nuvem é muito indicado. Dá E para o senhor ler a resenha para nós? eu estou falando. Sim, mas ler um pedacinho da resenha do livro atrás. Ler alguma coisa? Sim, claro. Diretor técnico Victor. Vamos ver aqui. Eu gostaria de ler algo mais impactante, que eu tinha separado, mas não me lembro. Aqui é um ponto em que ele fala da época que João Goulart era presidente do Brasil. João Goulart, que sucedeu Jânio Quadros. Um momento crítico do nosso país, em que havia muito confronto entre pessoas de ideologias contrárias, isto é, esquerda versus direita.
Voltamos no fim de março e encontrei o país incendiado. Jango tinha reconquistado os podres poderes do presidencialismo. Brizola, deputado mais votado pela Guanabara, de cada 3, um voto, com sua frente de mobilização popular, e Francisco Julião, com as ligas camponesas, estavam pondo o governo de Jango na parede, exigindo as reformas de base que Jango também defendia, mas Brizola e Julião queriam na lei ou na marra. No Congresso, o grupo compacto do PTB, PSB, a Frente Parlamentar Nacionalista, os poucos comunistas com mandatos, enfrentavam toda a ADP, financiada pelo IBAD e o IPES. Isso aqui eram siglas de instituições importantes da economia do Brasil naquela época, nos anos 60. Então, o que ocorre aqui é que o Sebastião Neri, ele participou de toda essa movimentação, de todo aquele momento pré, durante e pós o golpe, chamado por alguns, e por outros, governo militar, iniciado no ano de 64. E o interessante é que Sebastião Neri foi seminarista. Ele foi um seminarista inteligentíssimo, tirava notas muito boas, porém o que me fez ter uma admiração por ele é porque ele declara aqui que ele respeitava e amava muito a igreja a que ele pertencia, que era a Igreja Católica, e disse que não queria enganar a igreja. Então, quando ele teve a convicção de que ele não continuaria, que ele não seria um padre, ele saiu do seminário e foi ganhar a vida dando aulas. Ele sabia francês, latim, foi ser professor de francês, de latim. Então, um motivo a mais para eu ter uma admiração por ele, porque em seu início de carreira ele foi um colega, professor também. Então, eu aconselho a ler o livro, leia com cuidado, com paciência, com carinho. E, inclusive, é um livro muito bom para quem gostar de política, mas também para quem vai fazer vestibular. Aqui tem informações preciosas. Ele conviveu com o Leonel Brizola, que era um ditador, mesmo nas informações que Neri dá, percebe que Brizola não era um democrata, ele era um ditador e queria o poder pelo poder. Então, outra coisa para encerrar, interessante do Sebastião Neri, que ele conta, é que quando ele era estudante, se apaixonou por uma moça de um colégio próximo, que na época eram colégios masculinos e colégios femininos. E se apaixonou e a moça acabou ficando grávida. Mas a época era uma época muito problemática em relação a essa situação de moça solteira ter filho, e os pais da moça foram buscá-la no colégio, retiraram e levaram ela para fazer um aborto, mesmo sem a vontade deles, tanto do Neri quanto da moça. E ele conta isso com bastante tristeza, entre outras coisas interessantíssimas que ele conta no livro. Como ele foi um dos mentores da campanha do ex-presidente Fernando Collor, que depois seria cassado. Mais coisas para você ler, leia o livro que vai valer a pena. Muito bom livro, excelente. Aconselho a todos que amam conhecimento, gostam de cultura. E, encerrando, diria a vocês que visitem lá o canal do meu filho Victor, que é o Victor Lindão. Ele está reiniciando um canal que foi interrompido, mas que agora vai começar com toda a força. Vão lá se inscrever, dar uma força e entrem aqui no Língua Pátria, que está também nascendo, e incentive, apoie, pode se cadastrar, fale o que você quiser, favorável, contrariamente, é liberdade total, apenas o respeito e o nível elevado deve se manter. Boa noite, até a próxima, que virão aí videoaulas de vários temas em língua portuguesa, minha paixão nas linguagens.